Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre as aparições de Nossa Senhora em Lourdes. São 18 aparições de Nossa Senhora de Lourdes. 11 de fevereiro é o dia que comemoramos Nossa Senhora de Lourdes, pois é justamente a data que todas as aparições tiveram início, né? No ano de 1858, dia 11 de fevereiro, Nossa Senhora aparece a jovem Bernadette Subiru. No primeiro bloco nós já conversamos das primeiras aparições, né? Lembrando aqui, fazendo um roteirinho sobre as aparições, chegamos no dia 20 de fevereiro. Padre Guido, Nossa Senhora, então, lembrando, apareceu no dia 11 de fevereiro, dia 14 de fevereiro, 18 de fevereiro, 19. Nós estamos agora na quinta aparição, dia 20 de fevereiro. O que aconteceu nesse dia 20 de fevereiro, Padre Guido? Foi uma aula catequética de Nossa Senhora que ensina a Bernadette Subiru a fazer direito o sinal da cruz. Ah, é? Exato. Às vezes nós também hoje, né, aprendemos sempre bem, né? Mas em prática dá de ver até com um olhar assim... Meio corrido, Padre Guido? Meio corrido, meio pessoa que... relaxado para fazer o sinal da cruz? Fazer bem o sinal. Por que, minha gente, a importância? Porque quando nós agimos em nome da Santíssima Trindade, só queremos fazer obras de bem. Não tenhamos pressa em fazer o sinal da cruz. Se nós somos pais ou mães, tenhamos muito cuidado em ensinar aos nossos meninos a fazer direitinho o sinal da cruz. As primeiras oraçõezinhas, mesmo numa linguagem infantil, na hora que acordam, na hora que vão dormir à noite, etc., né? De maneira que a criança cresce conscientizando-se de ser algo visto por alguém que está na pátria do céu. Usamos, repito, até uma linguagem infantil, mas eu lembro também, pequenino, lembro uma das poucas coisas que a minha mamãe pode ter me colocado o pijaminho, né? Me fazia com que fizesse bem o sinal da cruz e a oração do anjo da guarda. Lembro sempre esta oraçãozinha. E depois, tchau, tchau, boa noite. Portanto, Nossa Senhora que ensina Bernadette Subiru a fazer bem o sinal da cruz. Então, no dia 20, que foi a quinta aparição, sim, Nossa Senhora ensinou então a Bernadette a fazer o sinal da cruz. No dia seguinte, dia 21, sexta aparição, Nossa Senhora estava lá de novo. Agora, Nossa Senhora parece que ela começa um roteiro que é comum em outras aparições, que é justamente o pedido pelas sim, orações e pelas conversões. Sim, Nossa Senhora pede e suplica a pequena Bernadette Subiru a ter um tempo diário dedicado a uma oração pela conversão dos pecadores e pelo mundo revoltado, palavras que ela usa. O mundo está revoltado até diante dos principais valores morais. Você reze para a conversão, pela mudança, né, de tudo. E no mesmo dia, na hora que Bernadette Subiru volta para casa, encontra a polícia lá na frente de casa. E o delegado de polícia chama a menina lá no quartel, digamos assim, e submete Bernadette Subiru a uma sequência de interrogatório, né, e pensando de ver esta menina que talvez cansada e caia em alguma contradição para acusá-la de ela está abusando, está aproveitando da bondade, da generosidade, quem sabe está entrando um dinheirinho a mais. A menina responde com sinceridade, tantas vezes a mesma pergunta à distância de alguns minutos, sem cair em nenhuma contradição. E o delegado da polícia fica muito surpreso por isso. Quer dizer, as autoridades, de maneira cética, já queriam pressionar para cortar o mal pela raiz ali. Vamos já pressionar essa menina, que se tiver algum problema ela já vai entrar em contradição. Mas como o senhor bem disse, isso não aconteceu, né, Padre Guido? Exato. No dia 23 de fevereiro, a sétima aparição, Bernadette, de joelho, aproximou-se aos pés de Nossa Senhora. E o que aconteceu, Padre Guido? Exato. Em primeiro lugar, até onde ela chegou, aos pés de Nossa Senhora, onde está até marcado no chão, né? Colocaram um cimento e tem a placa que mostra onde ela ficou. 2, 3 metros de distância do primeiro marco. Certo. Né? Alguém estava observando todo o movimento de Bernadette. Né? E Nossa Senhora lhe confia alguns segredos.
mas Nossa Senhora diz para ela, você não deve contar para ninguém. Portanto, ela mesma, quando Bernadette descreve os pormenores de cada aparição, por ordem, repito, da superiora do mosteiro, para onde ela entrou, na cidade de Nevers, que não é muito longe de Lourdes, e ela escreve, Nossa Senhora me falou de levar comigo estes mistérios até, estes segredos, até a minha morte. E essa ninguém soube mesmo? Ninguém de nós sabe hoje, não adianta nem fazer suposições, porque ela manteve mesmo o sigilo destes segredos. No dia seguinte, dia 24 de fevereiro, que foi a 8ª aparição. Como é que foi essa 8ª, Padre Guido? Certo. Nesta 8ª aparição, tudo começa com a reza do terço. Certo. Bernadette, a um certo ponto, beija a terra a pedido de Nossa Senhora, que repete por 3 vezes, penitência, penitência, penitência. Já estamos com uma presença estimada em 400 pessoas lá aos pés da gruta. Certo. Certo? E esta menina que beija o chão e começa a repetir as palavras de Nossa Senhora de fazer penitência. Um gesto de profunda humildade que será acompanhado, como vamos ver daqui a pouco, por outros sinais que somente a penitência pode justificar. E o diácono, o senhor terminou o primeiro bloco comunicando exatamente, né, que quando acontecem obras de bem, a Igreja permite a celebração do culto. E no intervalo acrescentei que, além dos 70 milagres confirmados pelo magistério da Igreja, o que até hoje surpreende é o milagre da conversão das pessoas. Esses aí são incontáveis, não daria para contar quantos... Não dá. Olha, as pessoas provenientes do mundo inteiro e que talvez estão meio endurecidas no erro e que lá, aos pés da gruta de Nossa Senhora, sentem a necessidade de libertar-se do peso do pecado. Padre Guido, no dia 25 de fevereiro, estamos na 9ª aparição, lembrando que é um total de 18, né? Estamos na 9ª aparição, dia 25 de fevereiro. Aqui entra a novidade que está de pé até hoje. Exato. Né? A um certo ponto, Nossa Senhora, ao término da reza do terço, diz para Bernadette, vai a lavar-te. Bernadette se levanta a 3 ou 4 metros de distância, passa o rio e vai pensando de pegar a água do rio e lavar-se. E Nossa Senhora disse, não, não com a água do rio. Que é onde? Lá dentro da gruta. Não tem nada, nem um pouco de água. Mas lá no ângulo, dentro da gruta, ela começa a escavar. Com as próprias mãos? Com as próprias mãos, e de repente tem uma água que brota aí. E 1, 2, 3 vezes com as mãos, se forma uma água que começa a sair daí. No começo, só lama. Só lama, mas a terceira vez já era já pronta para ser até usada para lavar as mãos. Certo. Né? É uma água que passa na frente da gruta até se jogar no rio, Gabi. Uma água misteriosa. E Bernadette obedece, se lava, sem saber que aquela água se tornaria um instrumento presente nos 70 milagres aprovados. Como o senhor tinha adiantado anteriormente. E que esta água está hoje presente nos 5 continentes do mundo. Eu também tenho uma garrafinha desta água de Lourdes, né? E que continua gerando tantas graças e motivando também tanta fé das pessoas. A água de Lourdes. A água é chamada milagrosa porque, na verdade, cumpre milagres, sinais extraordinários da graça de Deus. Padre Guido, justamente então no dia 25 de fevereiro, onde começa de maneira milagrosa essa fonte que nasce do nada, né, como o senhor disse, que está lá até hoje, tem um pormenor interessante, né, Padre Guido? Uma vez que essas águas são examinadas, né, no final do seu curso, ou seja, mesmo que no seu percurso essa água banhou doentes e uma série de pessoas que ali o ano todo vão lá, colocam as suas mãos, etc. O que acontece quando examina essa água no final do curso dessa água, Padre Guido? Seria como um esgoto.
esta água analisada no final do seu percurso é ainda pura como entrou. Quer dizer, de maneira natural, era para estar suja. É como? Porque são chamadas de piscina, na verdade são pequenos quartos onde tem banheiras grandes e tem enfermeiros e enfermeiras, né? E durante o ano inteiro, também neste período do ano, que é muito rigoroso, mas está bem aquecido lá dentro, se fazem algumas orações, a pessoa se despe e depois passa esta água no corpo. E, inclusive, até hoje, não é um milagre, mas uma coisa que não é comum. Uma pessoa que sai desta banheira quase não precisa nem de toalha de banho para se enxugar. Até hoje. E precisa fazer até a fila para entrar lá dentro. E muitos doentes, inclusive com doenças até meio pesadas, imagina como estaria sujando aquela água. E ela sai limpinha no final. Sai limpinha como devia entrar. É um fenômeno interessante isso. Sim, sim. Lembrando que no dia 25 de fevereiro, nessa nona aparição, né, a proibição das autoridades se intensifica, né? As autoridades começam a pegar pesado e não quer que que as pessoas não continuem a frequentar a gruta. Exato, diácono. Todas as obras de Deus nascem no sofrimento. E aqui nós temos a prova, né? Aqui tem uma proibição. E notaremos daqui a pouco que até a gruta será fechada né? Para que ninguém pudesse frequentar. Mas a Nossa Senhora é capaz de vencer também estes obstáculos. Né? Lembrando, na nona aparição, que foi no dia 25 de fevereiro, foi essa onde começou então a jorrar a água. No dia 27 de fevereiro, Nossa Senhora tornou a mandar que beijasse o chão em penitência pelos pecadores, no dia 27. E no dia seguinte, que foi o dia 28 de fevereiro, a pedido do pároco, né, Bernadette pede o nome da aparição. Bom, aí a gente tem uma novidade, Padre Guido, porque até então a gente não estava falando de nome. Quem é essa senhora? Lembrando, dia 27, 10ª aparição, Nossa Senhora pede que se beije o chão em penitência aos pecadores. Sim. E dia 28, o pároco entra na história. Exato. Estão presentes nesta aparição 1.150 pessoas. Nossa Senhora não responde, dizendo qual é o nome dela, né? Mas responde com um sorriso. Quer dizer, quando Bernadette pergunta a ela não responde de cara? Não responde. O pároco ficou muito preocupado, diácono Eric, porque o bispo da diocese também ele estava preocupado. Todo mundo cobrava do bispo. Afinal de contas, quem é aquela mulher que está aparecendo, aquela menina, que ninguém vê, mas estão acontecendo conversões, milagres, etc. Inclusive, ainda nos primeiros dias, uma mulher que chegou lá na frente da gruta, quando viu aquele pequeno riacho de água que saía da gruta, que não é a água do rio, é bem diferente. Ela acreditou, esta mulher se apresentou tendo no colo o seu menino de 3 anos, completamente cego de nascença, gente. E quando viu aquela água, ela pegou um pouquinho de água, molhou os olhos do menino e que recuperou a vista na hora. Imagina a notícia de chegar até lá com uma criança no colo cega e voltar para casa com plena saúde. Olha, milagres extraordinários que estavam acontecendo. E temos um pouquinho de pressa porque são tantas coisas. Mas até na mesma menina, né, Bernadette Soubirous, até vista por médicos, como nós estaremos daqui a pouco, que não sabem como explicar coisas que estavam acontecendo naquela gruta. E até hoje, aquela gruta, meus amigos, apesar, como por exemplo, neste período do ano, com a temperatura, eu lembrarei por muito tempo a temperatura que eu peguei naquela noite em que estive lá no aniversário, 18 graus abaixo de zero, 18 graus. E quando cheguei lá de manhã, 5 horas, pensando de ser o herói para fazer esta visita a Nossa Senhora naquela hora, tinha mais de 300 pessoas que tinham passado a noite inteira. Puxa vida. Olha que... A fé leva o povo mesmo. Exato, sim. Padre Guido, no dia 1º de março, né, que é a 12ª aparição, acontece o primeiro milagre que foi reconhecido pela igreja. Lembra que o Padre Guido disse que já são 70 milagres? O primeiro foi no dia 1º de março de 1858. Que milagre foi esse, Padre Guido? Foi de uma senhora que estava com o braço e os dedos da mão completamente atrofiados.
e que ficam curados ao ser banhados na água, mais um milagre com a água. Olá. Aliás, todos os 70 milagres têm alguma coisa com a água. E o primeiro foi assim. Quando tem uma temperatura, digo isso porque não estamos acostumados aqui no Brasil, quando tem uma temperatura rigorosa de vários graus abaixo de zero, até o corpo se atrofia. Eu vejo, às vezes, quando vou visitar meus familiares na Itália, nos meses de inverno, a dificuldade que eu tenho, diácono Eri, até de dar a comunhão na missa. Não consigo fechar os dedos pelo frio. E, de repente, olha só, essa senhora com o braço inteiro atrofiado, tudo se mobiliza, se agiliza com tanta facilidade. Esse é o primeiro milagre, então, reconhecido desses 70. No dia 2 de março, no dia seguinte, Nossa Senhora manda Bernadette dizer aos sacerdotes que quer que uma capela seja construída naquele lugar. Exato. Gente, estamos no ano 1858. Vamos fazer um pulo de 300 anos para trás e vamos chegar em Guadalupe. A mesma coisa, Nossa Senhora diz para o índio, que é Santo Juan Diego, e quer que seja construída uma igreja. E quer, aqui em Lourdes, que os padres venham em procissão nesta igreja. Olha, pedido que foi realizado e hoje temos 3 basílicas, uma em cima da outra. Coisa fabulosa. Uma grande basílica, em cima da basílica uma outra, onde tem a adoração perpétua, dia e noite, e mais uma terceira basílica, uma em cima da outra, ao lado da gruta. Bom, graças a Deus o pedido dela foi atendido, pois ela sabia que ali a ação de Deus ia acontecer e acontece até hoje. No dia 4 de março, Nossa Senhora aparece pela 15ª vez. Confia 3 segredos a Bernadette. É a famosa aparição dos 34 sorrisos e 24 saudações. O que significa isso, Padre Guido? As pessoas interpretam neste diálogo de Bernadette com Nossa Senhora, olhando pelos gestos que a menina fazia, era como se fosse uma deusa, o tchau tchau. É uma das últimas aparições. Portanto, temos uma sequência de sorrisos, 34 sorrisos da parte da menina e 24 gestos de saudação também. Foi até contado, né? Não sabemos qual foi o conteúdo destas palavras, deste gesto, né? Mas tudo estava dentro até de uma interpretação. Nossa Senhora havia falado que apareceria mais 15 vezes, né? Já estamos quase no final dessas aparições, como se fosse uma despedida. No dia 15 de março, né, aconteceu a 16ª aparição. O Padre Guido, se você assistiu o programa todo, o Padre Guido, no começo do programa, citou o dogma da Imaculada Conceição, que só 4 anos antes havia sido proclamado pelo então beato Papa Pio IX. Em 1854 foi a proclamação do dogma, né, pelo Papa Pio IX. A gente está no ano 1858. Lembra que nós falamos agora há pouco que Nossa Senhora não revelou o seu nome quando Bernadette perguntou qual é o nome da senhora? Agora, no dia 15 de março, na 16ª aparição, o que aconteceu, Padre Guido? Aconteceu são as palavras, porque não canso de contar isso em tantas palestras, as palavras escritas por Santa Bernadette Soubirous. Após tanta insistência, até sobretudo da parte do pároco, eis que um dia Nossa Senhora juntou, ela escreveu estas palavras, juntou as mãos, olhou para o alto, esboçou um sorriso e disse para a menina, vai bater na porta da casa do padre. E diga-lhe, estava na França, né? Je suis l'Immaculée Conceição. Eu sou, em português, a Imaculada Conceição. Bernadette Soubirous não tinha um QI muito desenvolvido. Não conseguia lembrar muitas coisas. Nunca tinha estudado. Até os escritos dela foram revistos de uma forma redacional um pouquinho mais autêntica, digamos assim. Né? E saiu da gruta, passou no meio daquela multidão, repetindo a voz alta, Je suis l'Immaculée, Je suis l'Immaculée, Je suis l'Immaculée, para não perder esta frase. Que, provavelmente ela nunca tinha ouvido essa expressão antes. Nunca. E chegou finalmente na casa do vigário. Entre aspas, a casa do vigário hoje é a biblioteca da cidade, mas aquela porta está até hoje de pé.
que foi a porta onde Bernadette bateu, né? E disse, finalmente, ao vigário, olha que aquela mulher que me aparece, finalmente mandou dizer para o senhor que é a Imaculada Conceição. O padre virou branco pela emoção, porque perguntou logo para a menina, mas você sabe o que está dizendo? A menina falou que Imaculada, ela chegou a dizer alguma coisa branca, sem mancha, alguma Conceição, não sabia nem o que era. Só que o padre sabia também, sobretudo, porque o Papa, 4 anos antes, havia proclamado solenemente esta verdade, aí sim, verdade de fé. Como se não bastasse as riquezas dessas aparições, que são muitas, Nossa Senhora ainda veio confirmar o magistério da Igreja. Né? Confirmar de maneira profunda, né? Só para a gente dar encerramento aqui, que ainda tem alguns poucos minutos, mas tem algumas aparições, né? Essa foi a 16ª. A 17ª aparição aconteceu no dia 7 de abril. No decorrer da aparição, sem nenhuma palavra de Nossa Senhora, acontece o milagre da vela nas mãos de Bernadette. Que milagre é esse, rapidamente, Padre Guido? Exato, que enquanto ele rezava, ela estava com uma vela nas mãos, e ouvindo Nossa Senhora, acabou com outra mão, colocando a mão em cima da chama, com o perigo de se queimar, e não percebe nada. Só que tem ao lado de Bernadette tem um médico que está olhando tudo o que está acontecendo, e a menina não dá nenhum grito, não faz nenhum sinal de dor, tendo a mão em cima da chama. Ninguém, gente, pelo amor de Deus, ninguém faz uma experiência desta, mas vai se queimar. Foi mais um sinal, mais um sinal extraordinário. E a última aparição, né, a 18ª, aconteceu no dia 16 de julho. Essa última aparição foi num dia de uma festa de Nossa Senhora do Carmo, né? Nossa Senhora é vista por Bernadette do outro lado do rio. Por que do outro lado do rio, Padre Guido? Porque a polícia havia trancado o acesso e havia colocado também várias tábuas para impedir a visão daquele nicho. Até hoje, do outro lado do rio, tem como alguns degraus, um pequeno terraço, onde Bernadette viu Nossa Senhora e foi aí que ela soltou uma frase muito bonita. Nunca a vi tão bela como hoje. Que coisa. A distância. E foi assim que encerrou, então, né, essas aparições maravilhosas. Em Lourdes. Porque depois, quando ela entrou na congregação das religiosas, mais de uma vez a Nossa Senhora apareceu. Certo? Hoje, a distância de tantos anos, o corpo de Santa Bernadette Soubirous, né, é incorrupto até hoje. Obviamente, ela foi canonizada pela Igreja, né? Uma vida tão linda, e o corpo dela está incorrupto, que é possível visitar. Até uma foto do corpo incorrupto de Santa Bernadette. Sim, né? Na história da Igreja são diversos corpos, centenas de corpos incorruptos, entre diversos santos. Santa Bernadette é mais um desses casos. Está aí o corpo incorrupto de Santa Bernadette. Os olhos que viram Nossa Senhora não se estragaram, né? Exato. Vamos dizer assim, e o corpo está guardado no mosteiro da cidade de Nevers, perto de Lourdes. Inclusive, quem vai em Lourdes tem esta possibilidade, né, de visitar este mosteiro, porque, olha, é um grande valor também, né? E a mesma coisa, sempre na França, na cidade de Paris, com Catarina Labouré, da medalha milagrosa. Que também o corpo está incorrupto, é verdade. Olha só. Bom, Padre Guido, a gente está chegando ao final do nosso programa, né? Dá tempo para o senhor nos dar a bênção. E o programa de hoje foi um roteiro para lembrar as 18 aparições de Nossa Senhora, em Lourdes. Mas, antes do senhor nos dar a bênção, por favor, Padre Guido, em um minutinho, rapidinho, se o senhor pudesse resumir a mensagem de Lourdes, de que maneira o senhor resumiria? Olha, Diácono Eric, eu neste momento estou aqui para fazer este programa e ao mesmo tempo virtualmente estou em Lourdes, porque estou pensando no que aconteceu naquele lugar muito humilde e a riqueza do conteúdo das aparições, não posso absolutamente ficar indiferente. E toda vez que a gente vai em Lourdes, menos de meia hora que a gente se coloca em qualquer hotel, já é chamado para atender as confissões. É o grande milagre que acontece até nos dias de hoje. Pergunta ao reverendo quantos idiomas o senhor fala ou domina, e logo na capela das confissões, aberta dia e tantas horas também da noite, há sempre fila de pessoas. É um milagre da verdadeira conversão. Maria está presente para o pecador que quer dar um basta, o pecador que nota a dificuldade até de dizer este basta, porém quer melhorar. E Maria dá este grande impulso
para realizar o verdadeiro milagre da conversão. Tantas pessoas vão até Lourdes, ou invocam Nossa Senhora, ou tomam a água de Lourdes, né, e recebem grandes benefícios. E nós usamos água de Lourdes também até para exorcismos, olha só, até para exorcismo. Gente, Nossa Senhora fala no coração de todos nós. Mesmo que está terminando o dia de hoje, vamos fazer uma bela oração para Nossa Senhora, para que abençoe a nossa família. Sua bênção, Padre Guido. E com este pensamento, vamos todos receber, através de Nossa Senhora, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Só para encerrar, Padre Guido, vale lembrar que um famoso cientista chamado Luc Montagnier, né, que inclusive recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, foi o cientista que descobriu o vírus do HIV, para ver a importância dele. Luc Montagnier. Ele disse certa ocasião: nos milagres de Lourdes há algo inexplicável. Reconheço que há curas que não estão incluídas no estado atual da ciência. Olha o tamanho do cientista, Prêmio Nobel de Medicina. E um outro cientista ainda, francês, biologista francês, chamado Alex Carrel, né, que esteve lá em 1903. Foi lá justamente para desmascarar, né, as aparições. Na opinião dele era uma farsa, ele foi desmascarar os milagres. Só que ele acabou se convertendo, porque ele viu a cura, né, de uma pessoa que sofria de tuberculose, estava prestes a morrer e foi curada de maneira repentina. Essa conversão de Carrel, né, foi uma revolução, porque ele era ateu, e foi uma revolução na comunidade científica que deu ainda mais interesse para todo mundo, para o mundo todo, né, justamente para reconhecer esses milagres lá em Lourdes. Bom, foi uma alegria o programa Eclésia de hoje falar sobre esse assunto belíssimo. A gente agradece mesmo você que nos acompanhou até esse momento. E a gente lembra, na semana que vem e todas as outras semanas, estaremos aqui de volta para falar sobre outros assuntos relacionados à doutrina da fé católica. Mas enquanto isso, você pode acompanhar nosso trabalho no Facebook. Curtam a nossa página no Facebook, Programa Eclésia, lá no Facebook, e assim a gente também continua o nosso trabalho através das redes sociais, tá certo? Muito obrigado, Padre Guido. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado a você aí em casa também. Semana que vem a gente se encontra. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.